Bom, meus irmãos, preciso passar para vocês aqui o restante dos ensinos sobre a festa de Hanukkah. Acho que agora está perfeito aqui para vocês. Vou pareando aqui para deixar tudo perfeitamente bem arrumado. Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe cada um de vocês. O término, desse Shabbat, onde estamos terminando nesse final do dia. Para nós, na tradição judaica, a partir das 18 horas já inicia-se o domingo, o dia de Yom Rishon, e termina-se o sábado, o Shabbat, tá? Bom, o que eu quero passar para vocês agora aqui é o seguinte. Na última parte da festa de Hanukkah, estávamos falando no momento em que Antíoco Epifânio IV, aquele em que Daniel, desde o seu capítulo 8 ao capítulo 12, faz referência do abominável, da desolação que traria a abominação desoladora. Este mesmo homem, que desafia ao Deus de Israel, nós vemos isso no próprio livro de Macabeus, tá? No livro de Macabeus, quando ele desafia ao Criador, eu digo para vocês que ali no momento ele não estava desafiando mais o homem. Ele não estava desafiando os judeus. Ele não estava desafiando Israel. Ele estava desafiando o leão da tribo de Judá. Tá? Ele estava desafiando o Deus Todo-Poderoso. Então, naquele exato momento, tá, em que ele faz esse desafio, então no próprio livro de Macabeus, vocês estão me acompanhando aqui junto com o meu notebook, com o próprio livro de Macabeus, ele vai nos trazer o fato em que Deus levanta Judas Macabeu para guerrear contra esse grande exército, afastar a idolatria dos gregos que estava tentando impor contra Israel uma adoração a outros deuses e uma cultura totalmente estranha à Torá, a palavra do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que não deveria ser colocada. Então, exatamente, meus irmãos, nesse exato momento, nessa hora da guerra, exatamente, eles começam a receber esse poder, essa influência maravilhosa divina do Deus de Abraão, e ali naquele exato momento, Deus começa a pelejar a favor do seu povo. Então, é nesse exato momento quando eles vão rededicar o templo, que eles restauram o templo, traz de volta todos os utensílios que foram roubados, levados, pelo Antíoco Epifânio e o seu povo. Naquele exato momento, eles conseguem alcançar, uma bênção grande do Eterno. Eles conseguem alcançar uma vitória do Deus de Israel. E qual que foi essa vitória que eles conseguem, meus irmãos? Eles, além de rededicar o templo, tá? Fazer a rededicação, quando eles encontram a ânfora, uma das ânforas de azeite que não foi contaminada pelos gregos, não foi contaminada pelo exército de Antíoco Epifânio. Quando eles encontram essa ânfora de azeite, então aí é nesse momento que Deus mostra que Antíoco Epifânio não estava lutando contra homens, mas sim contra o Deus Todo-Poderoso. Se nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 10, bem interessante até essa passagem, nós vemos no capítulo 10, versículo 17, dizendo: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. No próprio livro de Daniel, descrito desta forma, nós vemos, olha que interessante, no capítulo 2, versículo 47, em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel, isso na Babilônia, o rei Nabucodonosor, dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, ou Senhor dos reis, e o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar os mistérios dessas minhas visões. Então você vê que os próprios reis, na época da Babilônia, como o próprio
rei Rachaverosh, ou Assuero, o rei Dário, o rei Ciro, aonde Daniel governou ali, ministrando junto com eles durante o período desses reis. Todos eles reconheceram o Deus de Israel como Deus dos deuses e o Senhor dos senhores e Senhor de todos os reis. Isso é uma coisa maravilhosa. Porém, o próprio livro de Daniel, no capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12, mostra que este rei, que veio logo em seguida, depois de Alexandre o Grande, que era Antíoco Epifânio, não respeitaria nenhum deus, não respeitaria nenhum rei, e muito menos os deuses de seus pais e antepassados. Assim foi dito o próprio anjo Gabriel, dizendo nessas visões a Daniel que se propôs receber essas visões de Deus num futuro logo após daquele tempo, onde ele se levantaria Antíoco Epifânio com esta guerra. Porém, quando ele se levanta contra Deus, então Deus faz algo incrível. Tá? Nas histórias sabemos que Deus lança uma enfermidade, uma doença sobre Antíoco Epifânio e sem precisar de nenhuma guerra, Deus o destrói, Deus o faz morrer no seu próprio palácio e o seu exército imenso perde a guerra apenas para um grupo de judeus como Judas Macabeu e a sua família dentro das portas de Jerusalém. Então isso é tão interessante que aí eles vão rededicar o templo e nós sabemos que eles encontram todos os utensílios, trazem os utensílios do templo de volta, rededicam o templo ao Senhor. E o mais interessante, isso se cumpre no que está no livro de Daniel, no capítulo 11, tá? Que depois de 1365 dias, Deus manifestaria de volta a sua glória sobre o seu povo, tá? Purificaria o seu povo, faria eles pagarem a paga dos seus pecados, pecados contra a Torá, contra a lei de Deus, e ali naquele exato momento, Deus atentaria de volta ao seu povo. O mais interessante é que quando eles vão rededicar o templo, que eles encontram a menorá de 7 braços, que coloca de frente da mesa da proposição, eles pegam essa ânfora de azeite do último sumo sacerdote que não estava contaminada, e aí coloca sobre cada um dos 7 cálices, acende o fogo, e o mais interessante, segundo o livro de Êxodos, que nós lemos, tá? Quando Deus fala para que acendesse a menorá, ela não poderia ser apagada, tá? Olha que coisa interessante. Eu vou trazer até mesmo para vocês aqui lerem comigo. Olha só. Eu iria falar só de boca, mas eu preciso trazer isso para vocês aqui, tá? Olha só. Vamos ler aqui na Bíblia. Estou com a minha Bíblia aqui. Preste bem atenção. Vamos ler o livro de Êxodos, capítulo 25. Gostaria que vocês, se tiverem sua Bíblia, me acompanhem aqui. No versículo 40. Olha que interessante. Versículo 37 diz: Faça 7 lâmpadas para a menorá e as arme, de modo que lance luz ao espaço diante delas. Suas tenazes e bandejas devem ser de ouro puro. A menorá e os seus utensílios devem ser feitos de 30 quilos de ouro puro. Tenham cuidado de fazê-los de acordo com o modelo mostrado a você na montanha. Isso Deus dizendo a Moisés, na paraxá que nós temos, que é a paraxá 19, chamado paraxá Trumar, ou Terumar, que é a paraxá sobre a coleta, em que Deus diz a Moisés para que falasse ao povo que fizesse uma coleta, né, ao Senhor e que aceitasse a contribuição de quem estivesse disposto do seu coração colaborar com a contribuição, tá? Ouro, prata, bronze, tecidos azul, púrpura, escarlate, linho fino, peles de cabra e etc. E, segundo a Bíblia, as Escrituras, no capítulo 25 de Êxodo, ou Shemot, muitos se dispuseram em coração aberto a oferecer a contribuição. Não por pedidos obrigatórios de Moisés, mas ele diz: quem se dispuser a fazer isso para levantar o tabernáculo ao Senhor, da visão que eu tive lá na montanha, então vocês trarão dispostamente de coração aberto. E foi muito, irmãos, foi muitas contribuições
que o povo fez, que Moisés pediu até para parar, porque já tinha o suficiente. E nós vemos aqui que a própria menorá, o castiçal, tinha 30 quilos de ouro puro. Já dá para entender o porquê que os exércitos de Antíoco Epifânio, com as suas culturas e costumes, na tentativa de destruir a Israel e Jerusalém, ele leva os utensílios de dentro do templo, principalmente a menorá, com 30 quilos de ouro. Né? Então, o mais interessante é que, se lemos também o capítulo 37, no versículo 17, diz o seguinte: Bezalel e Oliabe, eles fizeram a menorá de ouro puro, obra de forja, a base, a haste, os cálices, as argolas de folhas externas e as flores formavam uma só unidade. 6 braços estendiam para os lados, 3 braços da menorá de um lado e 3 do outro. Em cada braço havia 3 cálices com um formato semelhante a botões de amêndoas e uma argola de folhas e pétalas externas. Da mesma forma, nos braços do outro lado havia 3 cálices com um formato semelhante a botões de amêndoas e uma argola de folhas e pétalas externas, e de forma idêntica os 6 braços estendiam-se a partir da menorá. Na haste central do meio da menorá havia 4 cálices, com formato semelhante a botões de amêndoas, cada um com sua argola de folhas e pétalas externas. Onde cada par de braços se unia à haste central, havia uma argola de folha externa que formava uma única peça com um par de braços. Assim era com os 6 braços. Suas argolas e folhas externas e seus braços formavam uma única peça com a haste. Assim toda a menorá formava uma peça de obra de forja feita de ouro puro. Ele fez suas 7 lâmpadas com tenazes e bandeja de ouro puro. A menorá e seus utensílios foram feitos com 30 quilos de ouro puro. E olha que interessante. Depois fez o altar de madeira de acácia para queimar o incensário, logo à frente. E a menorá ficava de frente à mesa da proposição, quando os sacerdotes iam até a mesa da proposição, comer os pães da proposição e tomar o vinho. Eles tinham que fazer isso diante da menorá, diante da luz da menorá. Tá? A menorá, além de simbolizar a aliança de Deus com o homem, a aliança da criação de Deus, por isso que era 7 braços, que lembra o shivá, o descanso, ou seja, quando Deus cria os céus e a terra e concede ao homem o privilégio de viver nesta terra, concedendo a ele o poder do domínio daquilo que Deus criou. Então isso era a aliança e isto era o símbolo da criação de Deus, criando Deus os céus e a terra e criando o homem para que dominasse sobre tudo aquilo que era dele, segundo a sua imagem e semelhança, que era o homem de Deus. A imagem e semelhança de Deus, ou seja, Salmeno e Kidmuteno, no hebraico quer dizer projeção, né? O que é projeção? Imagem. É ter a semelhança de poder, domínio e controle como Deus tinha sobre os céus e a terra. Por isso que nós, hoje em dia, temos também um poder de criatividade, né? O homem criativo e consegue criar muitas coisas, como até hoje nas nossas grandes tecnologias avançadas que temos no mundo. É uma demonstração de que temos esse poder, essa pequena centelha de sabedoria e de glória da parte de Deus, de poder criar as coisas. Só não podemos criar como Deus cria os céus e a terra e criar os seres humanos, mas temos poder de criar tudo aquilo que descobrimos dentro desta terra que Deus nos deu. Então a menorá, além de ter esse pacto de aliança e demonstração da criação, com os 7 braços que simbolizam os 7 dias da criação e o descanso de Adonai, também demonstra a luz, ou seja, ela é o símbolo da Torá, ela é o símbolo da lei do Senhor. Ela demonstra que a lei, a Torá do Senhor, é luz para aqueles que estão diante do Senhor. Ele é uma luz que ilumina onde está a escuridão e trevas, tá? Então, para o sacerdote ali, né, junto com o sumo sacerdote, poder comer da mesa da proposição, que eram os pães da proposição, e tomar do cálice, que era o suco, que era o vinho, então eles tinham que ter um pacto de aliança, reconhecendo que aquela luz que eles viam da menorá iluminava o tabernáculo, mostrando que a glória do Senhor estava presente, observando o homem se cumpria com o seu papel dentro do contrato da aliança que foi feito com Deus desde o tempo de Abraão, lá em Gênesis, que nós lemos do capítulo 15 até o capítulo 17, quando Deus faz aliança com Abraão e a sua descendência, e também dentro dessa aliança já faz e faria também a aliança com as nações, porque Deus mesmo disse que Abraão descenderia os seus filhos, os seus povos, nasceria o
povo de Israel, e através da sua descendência, todos os povos da terra, ou todas as nações, seriam também abençoadas. Então, são essas demonstrações das duas alianças. Nós, como judeus messiânicos, cremos nisso. Então, o inimigo sempre lutou para poder quebrar essa aliança, para poder apagar essa aliança e afastar o homem da luz do Senhor. Mas bendito seja Baruch Hashem, né? Bendito seja o santo, seja o nosso Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele nunca permitiu que isso acontecesse. Então, por isso que eu passo para vocês o significado da Hanukkah. E lendo aqui no livro de Êxodos, capítulo 25, capítulo 37, versículo 17, quando é feita a menorá, que ela é acesa, tá? Depois vamos ler aqui que ela é acesa, tá? Então, quando ela é acesa, no capítulo 24, capítulo 40, perdão, capítulo 40, do versículo 24, está escrito que colocou a menorá na tenda do encontro diante da mesa do lado sul do tabernáculo. A seguir, acendeu as lâmpadas diante de Adonai, como Adonai lhe tinha ordenado, colocou o altar de ouro na tenda do encontro diante da cortina e queimou sobre ele o incenso produzido com ervas aromáticas, como Adonai também tinha ordenado. E olha aí que maravilha. Quando eles acendem, no versículo 34 diz que a nuvem do Senhor cobriu a tenda do encontro, e a glória de Adonai, no capítulo 40 de Êxodos, o livro de Shemot, versículo 34 diz que a nuvem da tenda do encontro, que a glória do Senhor aparece, ela cobre e enche todo o tabernáculo. Moisés, segundo as escrituras no versículo 35, diz que era incapaz de entrar na tenda do encontro, pois a nuvem era retirada de cima do tabernáculo e o povo de Israel prosseguia. E foi impossível ele entrar, pois a nuvem permanecia sobre ela e a glória de Adonai preenchia o tabernáculo. Quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar, porque a glória de Deus preencheu assim que a menorá foi acesa, assim que acendeu a menorá, que as luzes clarearam o tabernáculo, que acenderam o altar do incenso, que é o símbolo da oração do povo, santificado pelo Deus de Israel para abençoar as nações e essa terra. Então Deus manifesta de cima para baixo a sua glória sobre o tabernáculo, sobre a terra, sobre Moisés e sobre o seu povo escolhido, o povo de Abraão, as suas descendências. Então, irmãos, interessante que as escrituras ensinam que, segundo a ordem de Deus, era para ser acesa essa lâmpada. E essa lâmpada tinha que ficar mantida acesa continuamente, não podia ser apagada dentro do tabernáculo de dia e de noite. Só que quando eles recuperam o candelabro, a menorá de 7 pontas, que eles vão acender, aí vocês vão entender agora o que inicia e o que acontece na festa de Hanukkah. As escrituras vão dizer que quando eles acendem, naquele momento, eles agora tinham que preparar mais uma ânfora de azeite para dar prosseguimento e manter aquela luz acesa, para que não apagasse, porque se a luz apagasse, quebraria uma ordem direta de Deus ao povo, segundo está escrito na Torá, e eles poderiam cair em mais uma maldição, já não bastando a maldição que já tinham caído pela mão de Antíoco Epifânio, que profetizado por Daniel, que Jesus vai usar isso no Mateus capítulo 24, e eles torcem agora para que aquele dia pudesse se manter aceso, porque só dava para um dia o azeite, enquanto eles iam compor outro azeite na sua composição semelhante àquele. Porém, não conseguiram, infelizmente, nem no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto, nem no sétimo, nem no oitavo dia. Mas no oitavo dia que eles terminam o azeite, o mais interessante é que aquela menorá era para ser apagada no primeiro dia. E ela não se apagou. O azeite acabou do cálice, mas o fogo continuou mantendo. O que me chama a atenção é que Deus manteve o fogo aceso. Mas como que Deus permitiu e fez isso manter aceso? Porque a ordem dele era que o homem fizesse o seu papel e o seu trabalho. O homem não poderia deixar apagar aquele azeite. E eles não poderiam ter acendido se não tivesse outra ânfora de azeite. Mas o coração deles estavam tão dispostos a obedecer ao Senhor, a acender aquela menorá e torcer para que a presença do Eterno manifestasse de volta, que eles disseram, vamos acender sim. Vamos acender a cada cálice dessa menorá e saberemos que Deus fará um milagre por nós. E Deus fez. Deus fez
porque viu a intenção e o esforço dos corações dele. Lembra que o próprio irmão de Jesus, Tiago, ele diz no capítulo 2 da Bíblia que toda fé sem obra é morta, e devemos ter os dois, tanto a fé quanto a obra. Então eles ajuntaram e uniu-se os dois, a fé e a obra. E o que mais me chama a atenção também é que lemos aqui em Êxodo capítulo 25 e também no capítulo 37 que quando a menorá foi fabricada, ela foi construída de uma só peça. Tanto as hastes das 3 do lado direito quanto as 3 do lado esquerdo e a haste central, todas elas eram feitas de uma peça só, ligada até a sua base também. Era feita de uma peça, não podia ter divisão, não poderia ter separação. E isso mostra uma grande atenção que Deus nos requer também. Nenhum utensílio criado dentro do templo foi criado por acaso, mas cada um deles tem um significado. E por que que a menorá não poderia ser feita de 2, 3, 4, 5, 8 peças unidas, soldadas, unidas depois juntas? Não. Tinha que ser feito de uma peça só. Por quê? Porque o Senhor quer mostrar que quando ele dá uma ordem, essa ordem tem que ser montada, criada e é indivisível. Ela não se divide. Eu sempre digo isso aos meus alunos, aos sábios rabinos também dizem isso na palavra, nos ensinos das midrashs, no ensino da Gemara, do Talmud. Eles dizem o seguinte: por que a peça da menorá foi criada de uma peça só? Para mostrar que a palavra de Deus não tem divisão, ela não tem acepção, não tem separação. Ela é uma peça só do começo ao fim. E esse do começo ao fim é o que vai ter a mesma luz, o mesmo azeite e a mesma glória. Não tem divisão. O que eu quero dizer aqui, isso eu trago até uma forma profética, é que a palavra, as escrituras, desde a Torá, desde Gênesis até Apocalipse, ela não tem divisão. Infelizmente, a igreja cria muita divisão. Acreditam na divisão da antiga aliança, Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Antigo Testamento ficou para trás, porque é coisa velha e antiga, e usam passagens de Paulo para justificar essa palavras interpretativas particulares, porque particularmente, entre aspas, eu digo, abre aspas, que é interpretações totalmente errôneas, que infelizmente usam interpretações da boca de Paulo, colocando palavras na boca de Paulo e dizendo coisas que nem ele mesmo disse, dizendo que nós vivemos hoje o Novo Testamento, a nova graça, porque as coisas velhas se passaram. O Antigo Testamento, não dizemos Antigo Testamento, mas dizemos Atanar, as Sagradas Escrituras, Hakodesh Vechashorot, ou seja, o próprio Paulo diz que todas as escrituras é sagradas e inspiradas por Deus. Elas não é velhas, nem caducas, nem antigas. Tudo que precisam de instrução, de leis, de ensino, está na Torá, de Gênesis a Malaquias, tá? Então, aprendemos uma coisa muito interessante. A palavra de Deus não tem divisão. Ela é uma só. O Novo Testamento, a Nova Aliança, a Brit Hadashah, ela é apenas um complemento da continuidade da promessa de Deus, não só a Israel, mas também as nações e a todo o povo, para que todos, desde o princípio de Gênesis até o livro do Apocalipse, ao qual nós também fazemos parte dessa história, tanto nós, judeus messiânicos, quanto todos os nossos amados irmãos cristãos, nós somos uma peça só diante do Senhor, uma só lei, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Não tem divisão. Se você vive a graça do Senhor, agradeça, porque a graça é um perdão que Ele concedeu sem você merecer. Isso é um presente de Deus. Mas não é porque Ele te deu um presente que você vai agora rejeitar ou talvez vai cometer novas dívidas, novos pecados e falhar diante de Deus. Não, longe de mim, professor Ronaldo, eu pecar. Pois bem, mas você não peca quando você usa a Torá como parâmetro. O que é a Torá? A lei de Deus. Você tem que saber dentro da lei dele, não do homem, nem da doutrina da igreja, mas da lei de Deus, o que você faz ou não faz, o que você segue ou não segue, para agradar ao Senhor e não ao homem. Isso é o ensino do que é a Torá. Por isso que Yeshua vai dizer algo interessante, que antes de eu entrar nisso, para encerrar, pelo menos a parte da Hanukkah, nós vemos que quando eles acendem a menorá, que a menorá fica pegando fogo durante 8 dias, que eles conseguem compor o azeite, eles continuam colocando dentro do cálice o azeite que não se apagou, e não se apagou pelo milagre de Deus, que Deus viu foi dentro do homem, não por fora, viu a fé e a força de vontade de fazer a obra pela fé, então o Senhor manteve aquela luz acesa. Então, meu irmão, eu vou ser muito sincero aqui. Não é você que mantém a luz divina de Deus acesa dentro de você.
Não é você mesmo, sozinho. Ah, eu subo para o monte, eu jejuo, eu oro, e por isso que a luz está acesa. Não. A luz está acesa porque Deus encontra a força de vontade e pela sua misericórdia ele vê a sua fé com obras juntas e mantém essa luz acesa. A luz da santidade, a luz da reverência, da obediência, da sabedoria, do conhecimento do Senhor e do seu Espírito sobre você. E por isso que Deus mantém essa luz acesa e não permite ser apagada, tá? Porque se Ele quisesse, mesmo você subir na monte, jejuando ou fazendo qualquer tipo de ritual ou consagração ao Senhor, Ele poderia apagar essa luz. Mas Ele não apaga porque Ele contempla a dedicação. Ou seja, você não pode ter só uma coisa. Você tem que ter dois tipos de coisa. Que coisa é essa que eu estou dizendo? Não adianta você ter fé e não ter obra. Ah, eu vou à igreja, eu vou à sinagoga, eu vou para o monte, eu jejuo, eu oro, mas não obedeço a Torá. Mas não obedeço os mandamentos. Não sigo a lei do Senhor. Meus irmãos, dentro da lei não está somente o obedecer para amar ao seu próximo. Tem que amar a Deus também. E dentro desses mandamentos, você, para amar a Deus, você tem que demonstrar isso através do quê? Deus não precisa do seu ouro, Deus não precisa da sua prata, Deus não precisa do seu bronze, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa das suas matérias e dos seus materiais, até porque tudo isso foi Ele quem criou e já é dele. Então, o que daria eu, Senhor, pelas grandes coisas que Ele tem me feito? A dedicação ao Senhor. E o que nós dedicamos? Quando celebramos, usando nossos bens materiais que Ele nos concede, transformando num sacrifício, numa adoração, levantando o altar a Ele, celebrando as festas do Senhor, cumprindo com os rituais de acordo com a vontade de Deus, como por exemplo também o Shabat, que é o grande sábado, o descanso do Senhor, a qual descansei hoje com a minha casa, com a minha família. E eu trabalho de domingo a sexta, celebrando os dias que o Senhor nos concedeu, trabalhando, pagando as nossas contas, cuidando da nossa família. Porém, quando chega o Shabat, que é o dia sagrado, que eu lembro que Deus criou tudo isso e nos deu descanso, esse dia eu separo as 24 horas ao Senhor, descanso para o Senhor, para a minha família. E outra, aprenda uma coisa, Deus deu o Shabat para o homem, para que o homem aprendesse também a valorizar o seu tempo um pouco ao seu próximo. Porque se Deus não desse o descanso, o homem só viveria ele mesmo de uma forma individualista, mesmo tendo o Shabat hoje, onde tem muito debate nas grandes teologias do cristianismo, mesmo hoje tendo o Shabat, o homem ainda continua sem aprender a separar o seu dia para ajudar o seu próximo. Um dia que ele não venha consumir, não venha gastar, não venha ganhar, não venha mexer com dinheiro, nem com ouro, nem prata. Mas, infelizmente, poucos fazem isso. Mas os que fazem entenderam o Shabat. Entender o quarto mandamento, que não foi quebrado. O quarto mandamento que está dentro dos 10 mandamentos, e que é descansar ao Senhor. E descansar ao Senhor é isso. É você separar aquele dia para vislumbrar a grandeza do que Deus fez, o que Deus cuidou de você durante a semana, os dias, os meses, os anos, e também que agora você pegue aquele descanso e separe aquele dia para o Senhor, consagrando a sua família, orando, buscando a presença de Deus, estudando a palavra do Senhor, indo às sinagogas, indo às igrejas, buscando a face do Altíssimo e também separando aquele dia para ajudar o seu próximo. Isso é o Shabat, para muitos que não entendem. Então, servir a Deus é nada mais, nada menos que você oferecer aquilo que Ele deu dentro da Torá. Então, foi isso que o povo fez e por isso que o Senhor manteve aquela chama acesa. E aquela chama continuou acesa. E Deus mostrou também para Antíoco Epifânio que agora não se brinca com o Deus de Abraão. É bem diferente. E então ele dedica o templo, se levanta o templo, o castiçal volta a pegar fogo, a luz começa a iluminar de volta no templo do Senhor e a glória do Senhor, os sacrifícios voltam e o povo se alegra, porque Deus se manifestou de volta no meio do seu povo. E o mais interessante, para encerrar, que me chama a atenção, é que o próprio Senhor Jesus, ele diz que nós somos a luz desse mundo assim como ele é. No Evangelho de João, capítulo 8, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? E quem me segue não andará em trevas. Olha que interessante, para encerrar. Podemos até ler isso aqui agora mesmo. Vamos lá, olha aqui. Deixei marcadinho para vocês lerem comigo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus falando ao povo lá em Israel, disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E olha que interessante em Mateus, que ele também descreve e ensina. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz, vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Para que vejam as vossas boas obras, não somente a sua fé, a sua obra. E dentro dessa obra inclui obediência, prática da caridade, seguimento dos rituais que celebramos ao Senhor, como a festa de Hanukkah, que foi encerrada. E nós vemos que durante esses 8 dias, ao invés de celebrarmos o Natal, celebrarmos festas que sabemos que são pagãs dentro desse mês de dezembro, aonde eu tenho a prova disso, e vocês podem ler, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, Jesus estava lá em Jerusalém celebrando a festa de Hanukkah, conhecida também como festa da dedicação, quando o templo foi rededicado. Isso é uma prova que Jesus aprovou. Jesus aprovou aquela festa, mesmo não estando inscrito na Torá. Jesus aprovou aquela festa, mostrando que o Deus de Israel seria lembrado por ela e seria glorificado por ela. Então você quer glorificar o Deus de Abraão? Você quer exaltar ao Deus de Israel como o seu Deus? Com vez de praticar uma festa pagã no final do ano, pratique a verdadeira do Senhor, a festa de Hanukkah, a festa das luzes, a festa da dedicação, onde o teu próprio Messias, o nosso Salvador Yeshua, Jesus estava lá. Então quer ser como Cristo? Quer ser o cabeça como Cristo? Quer ter a mente de Cristo? Então, pegue a mente de Cristo que estava lá na festa, em João 10, 22, celebrando a festa, e também celebre na sua casa. Ah, professor, esse ano passou, a Hanukkah acabou e eu não consegui, o que eu faço? Deus ainda te dará tempo. E enquanto você estiver esse tempo, estiver vivo nessa terra, se assim Deus permitir, no próximo ano, estiver a próxima festa, ao invés de dedicar cantatas ao Senhor, ao invés de dedicar louvores de Natal, dizendo que é o Senhor, mas não é o Senhor, é o Deus Moloque, é o Deus Shemesh, é o Deus Sol, rejeite, não misture mais o santo do profano, afaste você, seus filhos e sua família disso e comece a celebrar as verdadeiras festas ao Senhor. Tem muitas pessoas que perguntam, professor, mas o Senhor, ele se preocupa em saber se a pessoa está fazendo festa de Hanukkah, guardando sábado, isso e assado, para ser salvo? Meus irmãos, a obediência é a demonstração do seu nível de caráter de santidade diante do Eterno. A obediência requer duas coisas, como vocês mesmos, alguns dizem. Hoje nós vivemos a graça, que é amar o próximo, ou amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Jesus deu esses 2 mandamentos. Não, Jesus não deu os 2 mandamentos. Jesus, ele fez o povo lembrar dos 2 principais mandamentos. Porque se você vai em Levíticos capítulo 19, você vai ver que lá já estava escrito: Via Revitale, Hayaha, Kamorra, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19. Então Jesus não deu novo Deus mandamentos. Ele não deu. Ele só explicou o que já estava na Torá. Que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo. Tá? Eu amo o meu próximo. Fazendo o quê? Caridade, perdoando, estendendo as mãos ao meu próximo, orando, ajudando, cuidando. E amando a meu Deus é servindo a Ele com obediência, mostrando a sua Torá que é luz para o mundo, sendo essa luz para o mundo, obedecendo o que está escrito sem tirar e nem pôr, e aí demonstrando sacrifícios e rendendo louvores vivos ao Senhor, com sabedoria, como Paulo mesmo disse, prestar um culto racional ao Senhor, com consciência do que está fazendo. Então isso é a festa do Senhor, e essa festa de Hanukkah, que lembra que nós ainda somos as luzes deste mundo. Os nossos políticos e parlamentos não mudaram. A situação está se agravando. Religiões e deuses crescendo. E tudo isso por causa do quê? Por falta de competência do servo de Deus em mostrar a verdade. Do servo de Deus de mostrar obediência dentro da palavra ao povo escolhido. Amados, o Brasil só vai mudar quando tivermos caráter. Caráter. E mostrar que temos um Deus, que temos uma cultura, que temos uma tradição, que temos uma só fé e o mesmo Espírito. Porque enquanto não mostrarmos isso, enquanto a igreja viver dividida, porque igreja dividida não é a menorá de Deus, não é o castiçal de Deus. Lembra que o castiçal ele foi feito de uma peça só? Mas quando hoje você vai ver, se a igreja hoje simboliza o castiçal do Senhor, lá em Apocalipse você vê, né, que a Bíblia fala que o anjo do Senhor que passeia sobre os 7 castiçais, né,
que o 7 castiçal simboliza 7 igrejas. Então, se o castiçal também simboliza a igreja, por que a igreja continua dividida com tantas interpretações? Cada igreja com as suas doutrinas, cada igreja com a sua interpretação. A menorá não é uma peça só? Se é uma peça só, não é um fogo só, não é um azeite só dentro do cálice, não é uma base só. Então, por que a igreja sendo a representação, simbolizando o castiçal, por que ela está tão dividida? Se ela está dividida, então essa peça não é única. E se ela não é única, ela não é aceitável ao Senhor. Se essa peça não é aceitável ao Senhor, é melhor se preocuparmos com isso. Porque não estamos sendo a luz que devemos ser diante das trevas. Porque se toda igreja tivesse uma só interpretação e entendesse a palavra de Deus sem tirar e nem pôr, e nem colocar Paulo contra Jesus, Jesus contra Paulo, a Bíblia contra a Bíblia, como muitas vezes eu vejo nas interpretações que tem da igreja, infelizmente eu vejo que o castiçal está totalmente dividido. E se o castiçal, isso é a prova, não precisamos disso, é só sair agora, se você estiver na sua casa, estiver no seu trabalho, estiver dentro do seu carro, assistindo um canal, nosso canal, basta você botar a tua cara para fora na rua, você visitar as igrejas e você vê que existe várias interpretações, várias doutrinas, vários ensinos diferentes, mostrando que a igreja não é um castiçal ao Senhor. Ela não é um castiçal, ela está dividida, ela está sepciosa. Tudo isso por falta de interpretação, porque muitos querem ser amantes e mestres de si mesmos, tendo as suas próprias interpretações, querendo ser melhor do que o outro, não, mas a minha interpretação está correta, a sua está errada, e talvez a dele é a que é mais errada de todas. Paulo disse em Efésios 4 que cada um foi separado, uns para pastores e evangelistas, outros para apóstolos, outros para profetas e outros para mestres, cada um na sua função. Mas infelizmente não achamos, parece, mais mestres nas nossas igrejas. E quando tem os mestres, muitos rejeitam para não aprender da sua forma correta dentro da Torá. Então vamos tentar unificar. Vamos parar de dividir o castiçal. Porque isso não é vontade divina. Isso não é da vontade do Eterno. O castiçal tem que ser de uma peça só, uma mente só, um só Deus, um só Messias que é Jesus, uma só fé, um só batismo, uma só lei. Então façamos isso para entender que nós somos a luz deste mundo. E para encerrar, quando Jesus diz em Mateus 24, que ele diz, olha, quem lê entenda aquilo que o profeta Daniel tinha profetizado sobre a abominação desoladora, a qual o antigo Epifânio fez quando lançou um porco sobre o altar, destruindo o templo, colocando um altar ao lado do altar do Deus de Abraão. Isso nós vemos que o inimigo sempre vai lutar para quebrar os protocolos de Deus, tentar fazer o homem se afastar daquilo que é puro ao Senhor, confundir a mente do homem, e o homem confundido, ele se perde, que nem mesmo acaba se enxergando à frente do que ele está errando. E isso traz muita divisão na casa do Senhor, muitas interpretações, muitos ensinos errôneos da palavra. Mas nós devemos ser a luz diferente. Nós devemos ser a menorá acesa. Devemos ser a virgens prudentes que temos ainda dentro de cada cálice o azeite puro para se manter aceso diante do Eterno. Faça isso se manter. Faça a sua parte a partir de hoje. Clame ao Senhor como Daniel orou e clamou. Quando Jesus falou dessa profecia, ele estava dizendo aquilo que já tinha acontecido no tempo de Daniel, do tempo de Antíoco Epifânio no ano 138 a.C., e depois do ano 70 depois de Cristo, quando o templo e os muros foram destruídos e derrubados por Tito, o imperador de Roma na época, a qual Jesus já estava profetizando. Parece que é interessante, cada geração, cada tempo de uma geração existe um apocalipse, um tempo de um fim. Então é algo contínuo. Então nós também entendemos que Jesus estava profetizando sobre o ano 70, e o livro de Apocalipse nos mostra também que haverá um novo fim não do mundo, porque o mundo não terminará, porque Deus escolheu essa terra para habitar o seu nome, o seu reino, e fazer que o homem viva nele, ressuscite nele e seja eterno com ele aqui, na nova santa cidade de Jerusalém, a qual João mesmo disse que viu descer do céu, se unir nessa terra. Por isso que o número 8 no hebraico é o número do infinito, e o 7 é o número da perfeição, que é a unificação do sobrenatural com o natural, onde se fundirá, descerá a nova cidade santa de Jerusalém, e nós habitaremos com ela primeiramente 1000 anos com Yeshua, para mostrar o quão é perfeito, com um governante único e puro sobre toda a terra, onde todos os reis, presidentes e todas as nações trarão as suas honras e as suas glórias, e os seus ouros, e sua prata, e os seus sacrifícios. Era só ler, profeta Zacarias diz isso, profetiza capítulo 8, capítulo 12,
Apocalipse diz isso, que as portas de Jerusalém, que porta? Porta de Jerusalém estará sempre aberta, ali não é uma filosofia, ali não é uma mensagem de forma parabólica, ou seja, figurada. Literalmente, haverá uma nova Jerusalém, uma nova cidade santa, construída pelo próprio Deus, aonde nós habitaremos de uma forma eterna, as portas serão abertas, e os reis e as nações, que haverá ainda reis, haverá nações, haverá presidente de cada um das suas terras. Assim eu acredito que aqueles como os cristãos, os servos de Deus, que foram escolhidos, não rejeitaram a Torá, não rejeitaram a Deus, assim como os judeus que não rejeitaram Jesus, não rejeitaram a Deus de Israel e obedeceram a sua palavra, estarão lá naquele dia, cada um na sua terra, subirão a Jerusalém e levarão a sua honra e sua glória. Está escrito isso em Apocalipse, está escrito isso pela boca dos profetas, e trarão, porque as portas estarão abertas de dia e de noite. Então, amados, sejam luz, mas para essa luz acontecer, Romanos 9, Paulo mesmo disse, que para Jesus mesmo vir, e ele mesmo disse, não, vocês não me verão mais, até aquele grande dia ao qual dirão, Baruch Rabar Bishen Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Todo judeu tem que reconhecer que Yeshua é o Messias, e Paulo diz em Romanos capítulo 9, leia, depois se você quiser, pode mandar mensagem no nosso canal, tá? E não esqueça de se inscrever também no nosso canal da Torá Viva, que virá mais outros vídeos. Veja Paulo dizendo que Yeshua só virá quando todo judeu reconhecer que ele é o Mashiach. Quando ele vier, ele vai vir quando os judeus reconhecer que ele é o Messias. E aí sim será a plenitude dos tempos e ressurreição dentre os mortos. Paulo diz isso. Então Jesus não vai vir porque toda a igreja aceitou, porque cada um tem a sua igreja, a sua placa, a sua igreja de poder, unção de Pentecostes, de milagre, de cura, de unção, que está buscando no monte. Não, não é isso que fará Yeshua vir. O que fará Jesus vir é quando você se levantar, ser luz para os gentios. Você um dia foi gentil, hoje você não é mais gentil, você é enxertado na oliveira de Israel, como diz Efésios capítulo 2, Paulo. Vocês foram enxertados em Israel. Não foi Israel que foi enxertado em vocês. Não foi Israel que foi enxertado na igreja. A igreja foi enxertada em Israel. Então vocês sugam da mesma seiva. E qual que é a seiva de Israel? Para ter aliança com Deus. A mesma lei e a mesma aliança de Abraão, meus irmãos. É inquebrável. Então faça essa união, faça essa junção, tenha sabedoria, junto com unção, junto com a fé e obra. E você sim fará muitos judeus reconhecerem que Yeshua é o Messias, como isso já está acontecendo em Israel. Tem muitos servos de Deus, cristãos e também judeus cristãos que estão pregando em Jerusalém, e muitos judeus estão aceitando e reconhecendo que Jesus é o Messias, e estão lá agora, nesse momento, falando de Jesus, do amor de Jesus, e isso está trazendo a esperança da vinda, a qual já estamos vendo com muitas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, diante dos nossos olhos, guerras, conflitos, coisas que até eu mesmo não acreditaria que no meu tempo, na minha idade, veria, e estou vendo acontecer, no clima global, né, que é o clima das temperaturas climáticas, no mundo inteiro também. Então estou vendo muita coisa acontecer como sinônimo do princípio, que é as dores, que já estamos dentro dela, e da vinda de Yeshua para se manifestar. Então faça parte, seja essa luz, celebre ao Senhor. Lembre que isso é a festa de Hanukkah que celebramos. Próximo ano, se assim é, profetizo em minha vida e sua vida, que virá o próximo ano. Se você não celebrou esse ano, celebre o ano que vem. Celebre a festa de Hanukkah. Não celebre festa pagã. Não ensine os seus filhos festas pagãs, festas misturadas a deuses, cantata a deuses. Não, cantem a Deus, Adonai. Querem louvar o Senhor? Quer fazer cantata? Use os salmos. Salmodiem ao Senhor. Vamos salmodiar o Senhor. Fazer cânticos de louvores a Deus. Querem celebrar o nascimento de Yeshua? Estude a Bíblia. Vê mais ou menos ali a história de onde surgiu o nascimento de Yeshua. Provavelmente no mês de outubro, entre as festas de tabernáculos. Acredito eu, com toda a sabedoria que Deus concedeu, que eu tenho certeza disso, que Yeshua, se ele nasceu, foi ainda próximo de alguma festa bíblica e não festa pagã. Provavelmente entre as festas dos tabernáculos, que a palavra tabernáculo, mishkan, habitação, e você lê lá em João capítulo 1, o próprio João dizendo que ele é o verbo e ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre os homens. A palavra habitou vem do hebraico mishkan, habitação, tabernáculo. Ele tabernaculou entre nós. Então, provavelmente, estamos entendendo que o próprio João está dizendo, ele veio, se Yeshua veio, se ele foi gerado e nasceu nessa terra, tabernaculando entre nós, ele está dando mais ou menos ali o ensino do alvo de quando Yeshua nasceu, na festa dos tabernáculos, provavelmente. Então, temos as festas do Senhor, lá em Levíticos 23 diz, celebrando as festas do Senhor, temos a Hanukkah no final do ano.
em qual você pode comer. Nós temos dois lá nas partes da Europa, né? Muito se faz um alimento à base de fritura em óleo, né? Para lembrar sobre o azeite do castiçal, como por exemplo o latek, que é uma panqueca, ou sufaganiot. O sufaganiot no hebraico quer dizer sonho, o pão de sonho, né? Recheado com doce de leite. Então fazemos essa maravilha também no dia da festa da Hanukkah. Ensine dessa forma. Celebra a festa da Hanukkah na tua casa. Ensina aos seus filhos. Compre esse sonho, compre lá a panqueca. Olha, filho, vamos fazer um banquete em casa. Presenteie o seu filho nesse dia. Mostra para ele lá o castiçal de ouro, as luzes, a festa das luzes. Evangelho de João 10:22, que Jesus estava lá celebrando. Ensine ele isso. E ele entenderá isso, celebrar isso, alegrará o seu coração e alegrará o coração do Deus de Israel, que será lembrado. Então, essa é a festa de Hanukkah, que eu entrego a vocês, esse ensino de hoje. Agradeço ao Eterno por estar aqui com vocês nesse ensino. E peço que Deus possa aumentar a sabedoria cada dia mais a vocês, o conhecimento da palavra, o conhecimento da Torá sobre a vida de vocês, e que vocês possam ter uma compreensão mais ampla da palavra de Deus sobre a vida de cada um. Então eu abençoo vocês nesse momento. Yevarech echad Adonai v'yishmerecha, yair Adonai panavelecha v'yichunecha, etzar Adonai panavelecha v'yasen lecha shalom. Que o Senhor abençoe e vos guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e coloque dentro de vocês a paz, e que o Eterno abençoe a vocês. Feliz Reg Sameach, né? Reg Hanukkah Sameach, feliz festa de Hanukkah, e que você seja a luz também deste mundo, com a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus, e que essa luz resplandeça aonde houver trevas. E assim Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família e a sua fidelidade com o Deus de Israel. Irmãos, shalom, shalom, fiquem com Deus, fiquem em paz, e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Yeshua. Amém? Fiquem com Deus.